Bem-vindo às lições Escola Dominical Narrada, lições CPAD. Não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição 8. A resistência de Mardoqueu. Texto áureo. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Leitura bíblica em classe, Esther capítulo 2 versículos 21 ao 23, e capítulo 3 versículos 1 ao 6, Esther capítulo 2 versículos 21 ao 23, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Esther 3 capítulo 3 versículos 1 ao 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Introdução: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu, não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Palavra-chave: resistência. Tópico 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. 1. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Tiago 3.14-18. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. Esther capítulo 2 versículo 21 a 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada, não envaideceu Esther, ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Esther capítulo 2 versículo 20 ao 22b. 2. Em investigação, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtã e Teres foram enforcados. Esther capítulo 2 versículo 23. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu, antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto,
Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é conveniente que se busque comprovar toda acusação, para não cometer injustiça. Êxodo capítulo 23 versículo 7 e em Provérbios capítulo 17 versículo 15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. 3. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Ester capítulo 6 versículo 1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmo 139 versículo 16 e Hebreus capítulo 4 versículo 13. Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Amã era muito rico. Ester 3 versículo 9. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Ester 3 versículo 1. Identificado como agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo capítulo 17 versículo 8 ao 13 e em Números 24 versículo 7. O termo agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15 versículos 2,8 a 33. Versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. 2. Um herói, aparentemente, esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Tornou-se um herói, aparentemente, esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Salmo 73 versículo 2 ao 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. 3. Evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Ester levasse a informação. Ester 2 versículo 22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus 13 versículo 5 e Romanos 12 versículo 16. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Tópico 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Ester 3 versículo 2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel capítulo 3 versículo 1 ao 12, 2. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Ester 3 versículo 4, 5 e 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu.
3. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 1 Samuel 15 versículo 32 a 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia, Gênesis 34 versículo 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Conclusão: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana, Colossenses 1 versículo 9 e Jeremias 17 versículo 5. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano, Mateus 10 versículo 16, 15 a 19. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Marduk experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6 versículo 11 ao 16 e Romanos 13 versículo 12. Agradeço por escutar nossa lição da Escola Bíblica. Que Deus abençoe grandemente sua vida, e toda a glória seja dada a Deus.